Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu desativar os comentários. Hoje a gente vai fazer a sessão, então, número 5 com o Luiz. E o que ele já deveria ter feito até agora, né? Ele já fez a parte do eu máximo, ele já fez o desbloqueio, ele tirou as camadas. Então agora a gente deveria começar na reprogramação. Ele já deveria começar, quando a gente começa a reprogramação, começam a aparecer testes na nossa vida. Então eu vou perguntar para ele. Oi, tudo bem? Oiê, Tudo bem. tudo e você? Tá bom. Hoje eu tô fazendo sem fone, vamos ver se fica Adorei o melhor o batom. som. Aquele truque que a gente aprende na máquina, né? Você tá com a cara horrível, você tá com batom e tá tudo certo. Peraí que eu vou pôr meu. Não tá saindo o som. Agora saiu. Ah, aí, Saiu. saiu? Então tá. E aí, me conta essa Você semana como sabe que foi, até onde você eu foi estava no aqui agora processo. lembrando que desde a nossa primeiro encontro, a nossa primeira sessão, é, muitas coisas elas vão meio que repetindo as palavras e ao mesmo tempo parece que elas vão encaixando e vão te dando mais sentido, né? É interessante porque a cada encontro a gente meio que reforça o antes, né? E te dá mais intensidade para você entender o que vai acontecer agora, né? Então foi isso a primeira sensação que eu tive, assim, que tudo se encaixa, né? É a sensação que eu tive. Ah, que bom, tô E você feliz. sabe que eu até fiz aí umas duas vezes aquela meditação de reprogramação, né? Para repetir umas duas vezes, até aquela meditação das âncoras tal. E aí você sabe que me veio uma memória diferente das outras vezes, que foi uma festa de 15 anos. Olha que doido. Porque minha família tinha três homens, uma mulher e eu, o caçula, né? E aí os três irmãos tiveram sempre festa dos 18 anos, então assim, era tradicional no interior, os meninos têm uma festa de 18, as meninas uma de 15. Não sei por que a minha irmã não teve a festa dos 15, não me recordo. E aí eu tive uma festa de 15 e junto com a formatura do primeiro do colegial, sabe aquela tipo oitava série, que tinha uma formatura do primeiro grau, depois do segundo. Sim. E aquilo eu não aceitei, porque eu falei, não, mas tipo, isso é coisa de menina, por que eu vou ter uma festa de 15 anos, né? E aí eu me lembro que minha mãe falou assim, não, é o que dá para fazer, vamos fazer agora, porque eu não sei se 18 anos vai dar e tal. E eu fui. E aí me veio ali na meditação essa festa que, na verdade, foi uma situação que eu não queria estar e eu fui obrigado, né? Tipo, 15 anos, vai que é tua. Tive que dançar valsa e tudo. E aí eu falei, foi muito louco, que trouxe essa lembrança assim do nada, né? Das lembranças. E, e assim, uma coisa que me reforçou muito assim foi o medo que a gente falou aqui várias vezes do desemprego, o medo de ficar sem teto, né? Então, de novo, fui falando lá, fazendo a meditação, e a âncora ainda que pesa, que fica muito ali, ainda é a insegurança de ir para um outro ambiente de onde eu tô, né? Eu preciso, porque assim, aquela criança frágil que ela foi criada, foi que a segurança é o emprego dela. Se ela não tiver o emprego dela, ela tá sem teto. Então isso realmente ainda a âncora continua ainda ali pesando né, dessa meditação que eu fiz. E daí também assim naquela coisa de acreditar no seu potencial, por isso que eu falo que tudo se encaixa, como uma das meninas também falaram.
muitas vezes você fica preso a essa coisa do tipo da insegurança, porque alguma crença que colocaram em você, que você era frágil, né? Então, isso foi uma coisa que fui trabalhando ali na meditação também. Espera aí, tipo, mas eu não sou frágil, sabe? Aquela coisa do quando eu encontro lá o eu máximo na meditação, que a gente fala isso, né? Então, acho que bateu muito assim, do tipo, quem eu sou hoje e o medo, né? Meio que o eu máximo falando para você, não, espera aí, você não é mais um menino frágil que sai na primeira da queimada, na brincadeira, né? Então, acho que isso, mas as sensações que eu fui tendo. Muito legal. E a meditação de reprogramação, você usou esse exemplo da festa ou da queimada? Veio alguma memória Eu acho que específica? a queimada vem mais, né? Porque até foi um assunto que a gente já falou várias vezes. E eu acho que a festa, ela apareceu por acaso, assim, né? Vem daquela memória. Mas eu acho até que quando a meditação fala desde a época da gente criança, daí acho que foi, como eu fiz umas 2 vezes, aí acho que se faz uma vez, aí na segunda parece que traz mais coisa, né? Aí vai, onde a festa acho que foi até na última que veio. Mas na primeira ainda vem sempre muito essa criança frágil, né? O Lico que não podia brincar com os adultos, né? E daí eu fiquei me perguntando, gente, não tinha nem alguém para falar para essa criança que ela, que ela podia brincar de outras coisas, né? Agora Né? É muito tem. bacana. E acho que esse é o exercício, é a missão agora para essas próximas semanas. É você ficar o tempo todo voltando para o Lico e Uhum, falando, não, você uhum. pode brincar de outras coisas. Não, você não precisa brincar de queimada para pertencer a essa família. Você pode fazer o que você gosta e não o que os outros estão fazendo. E o que eu achei interessante Ai, também quando a perdão. gente fala em reprogramar, eu sempre tive vontade de fazer, eu esqueci o nome técnico agora, mas na psicanálise fala como você faz uma regressão. E até a minha terapeuta falava assim, Ah, olha, o dia que você fizer, faça com alguém que seja muito profissional, de confiança, tal, porque pode dar uns BO no meio do caminho, né? E aí é interessante porque a reprogramação é meio que, não que você faz uma regressão sozinho, mas te faz você pensar, só que você mesmo está cuidando de você, é você que está no controle, né? Então, tipo, eu acho interessante porque uma das meditações que pergunta, você está sozinho, né? Está você e você ali. Então, o que eu achei interessante é que você mergulha no seu passado, só que você tem ali a autonomia de você refletir mais ou passar. E eu, como as meninas também comentaram, eu tive uma dificuldade nas primeiras meditações de se abrir mesmo, de mergulhar, de entender, porque se você não tiver aberto para você se ouvir, você se conhecer, não vai. Não vai. Você fica ali ouvindo a musiquinha e a Todd falando e te dá um sono. Né? Então, acho que você tem que estar aberto também. Foi a sensação que eu tive, assim, do começo até agora. Cada vez é, mais as meditações vão fazendo mais sentido. porque sua mente consciente está entendendo que ela está num lugar seguro e que ela pode baixar a guarda, né? Que não vai acontecer nada fora do normal. Então, você, de fato, conforme você vai meditando mais, você vai conseguindo acessar Uhum, mais profundamente. E eu acho que não é só o estar aberto conscientemente de tô a fim de fazer isso, que eu acho que também é uma parte importante, se assumir a responsabilidade pelo, por como a gente lida com as coisas que acontecem na nossa vida. Esqueci o que eu ia falar. Outra coisa. Mas acho que também é o. Não, não é. Bom, tudo bem. acho que a gente estava Esquece. falando dessa coisa de estar aberto e Acontece. assumindo, né? Para mim é isso. A cada meditação que eu Que faço, eu ia a falar cada meditação que eu outro faço, eu me aspecto. sinto mais
hábito a aceitar e ouvir eu mesmo, né? As primeiras, para mim, foi mais difícil. Eu não conseguia me conectar. Uhum. E a coisa da regressão, na verdade, isso que a gente está fazendo é um tipo Uhum. de regressão. É que quando você... É super interessante isso que ela te falou, de fazer com uma pessoa ou uma pessoa formada em hipnose e tal, porque às vezes na regressão você se encontra com uma memória que você... Ah, era isso que eu ia falar. Que não é só tá aberto ou não. É que de fato a gente propositalmente se fechou em algum momento para não sentir aquela dor. Então eu posso mentalmente pensar, não, eu quero estar aberto, eu quero mergulhar, mas se eu passei com todos os anos da minha vida tentando esquecer aquela memória ou tentando fechar a portinha naquilo que me fez, que me gerou dor, eu preciso justamente ir repetindo e fazendo várias vezes para que essa parte minha se sinta confiante de Não, voltar a e foi aparecer, né? ótima De dica, sair. né? Você falou assim, faça mais uma vez. Então, repetir 2 ou 3 vezes a mesma. Então isso me deu um leque maior, assim, de coisas que vieram. E essa é a ideia, é você repetir várias vezes, porque para a gente criar uma nova via neural, a gente precisa de repetição e intensidade emocional. O que significa intensidade emocional? Não é só eu repetir aqui, tipo, não sou frágil, não sou frágil, não sou frágil. É você, ao voltar naquela memória, você se conectar com os seus irmãos, com os seus pais, né, com a sua mãe naquele momento e tal, isso vai gerar uma emoção. E é essa emoção que faz os neurônios Uhum. se conectarem. Por isso que hoje em dia, né, quando se fala em aprendizado nas escolas, tal, tem muito uma coisa de que é diferente da nossa época que você decorava a matéria ou você, sei lá, a professora falava na aula e aí você só tinha que repetir aquilo até você decorar. Hoje em dia tem um aspecto emocional, né? Nas aulas eles contam histórias, eles fazem coisas, porque é a emoção, é o que você sente que faz aquele neurônio se conectar e aquela informação fixar na sua cabeça. E aí? E a repetição. Então, por isso que esse momento da meditação é importante, porque é o que você sentir durante a meditação que vai ajudar esse neurônio a se conectar e essa nova via neural Você sabe a se que criar. você falou de aprendizado e me remeteu agora uma coisa que eu faço muito no meu trabalho em gestão, da parte de treinar e desenvolver o vendedor, que eu aprendi também na nossa antiga empresa, era de criar a necessidade da pessoa daquilo que eu estou explicando para ela. Que se não cria uma necessidade dela, não faz sentido para ela, né? Então é interessante que quando você cria uma necessidade no vendedor, que você está explicando por que ele tem que falar exatamente a composição do produto, a partir do momento que para ele faz sentido, ele capta. Mas se não fizer sentido para ele, aí de novo a gente volta àquela nossa época, que eu estudava e colocava o livro debaixo do travesseiro, de dormir com debaixo do travesseiro para mesmo. Para ver se por osmose. Exatamente. Muito legal. E aconteceu alguma coisa nessa última semana ou nas últimas semanas onde você sentiu que você mudou a sua resposta ou que você foi desafiado em algum sentido? Então, por exemplo, se a gente Uhum. está falando da fragilidade, que normalmente acontece, né? Quando a gente manda uma coisa para o universo, né? Quando a gente começa a trabalhar algo na gente, é como se você estivesse dizendo para o Uhum. universo, não quero mais ser frágil. E aí o universo vai te testar. E aí ele vai te falar, não, mas espera aí, você foi frágil os últimos 40 e tantos, 50 anos da sua vida, por que agora você não quer ser frágil? E aí ele começa a te colocar em situações para ver se você vai reagir com a mesma fragilidade de antes ou se você vai elevar o seu nível
merecimento e confiança. E aí você sente Eu, que teve alguma eu acho que situação que você foi ele testado? meio que está num crescimento, né? Eu até comentei com você nos outros sessões sobre o não, né? Sempre tem a dificuldade do não. Na vida pessoal, ele está esse não. Então, esse Luiz frágil, mesmo os amigos, eu ficava com receio de falar não, porque eu tinha que sair para agradar os amigos. Então, por exemplo, na minha vida pessoal, esse final de semana, eu não quis fazer várias coisas com meus amigos que eu me sentia meio que obrigado a fazer para agradar. E eu falei, não. Não, e não foi um não frágil, foi um não com consciência, porque eu sabia que aquele não, e que eu iria fazer. O que eu iria fazer? E esse não significava o quê? Que eu ia ficar comigo mesmo. Então, tinha outras coisas para fazer que, na minha cabeça, aquilo era a prioridade comigo. No profissional, ele caminha subindo, até porque a gente falei que teve uma troca de diretoria na empresa, e eu sinto que agora eu estou conseguindo me vender mais. Então, assim, nós temos reuniões semanais. A última reunião agora que a gente teve na segunda-feira, eu tive a palavra na mesa, o diretor pediu para eu falar o que faltava, eu falei, e me senti seguro. Então, eu acho que isso, para mim, já está impactando. Eu estou me sentindo. Eu não, quem estava naquela mesa não era o líquido da queimada. O Foi Lico. assim, até me lembrar, foi interessante, porque não era aquele menino fraco falando, então era o Luiz Máximo que estava falando, com propriedade. Então eu sinto que realmente eu estou me sentindo mais seguro, que eu acho que é o principal fato que a gente falou desde o início, né? Quando você não sabe falar não, é porque você é inseguro. Então isso eu senti realmente impactado, assim. Que legal, que legal. E em relação a dinheiro, teve alguma coisa diferente, algum gasto a mais ou algum questionamento, tipo, ah, deveria Teve. gastar, não gastar? Estou para tirar minhas férias. E aí, um grande colega que eu falei para ele, que dia tal para vocês aí, quero visitar vocês e tal. E eu tenho minha família no Paraná. Então, todas as minhas férias sempre vou para o Paraná. E aí, a minha família, às vezes é difícil deles entenderem, porque como todo ano eu vou para lá, e aí eu comecei a me questionar, mas eu falei assim, mas todo mundo sabe onde eu moro. Né? Moro aqui em São Paulo há 28 anos, a minha irmã acho que veio 2 vezes. Então eu pensei, mas a minha prioridade é eu estar bem. Então, assim, eu quero gastar esse dinheiro de uma forma que eu controle melhor minhas despesas e que tenha o maior prazer para mim. Não que eu esteja comparando eu visitar meus amigos e minha família, mas nesse momento, a prioridade, por exemplo, era visitar o meu grande amigo no Rio. E aí, no momento que eu falo com ele já printou, ele é super administrativo, já printou várias telas com valor de passagem e tal. Aí eu fui, printei, mandei para ele em qual lugar eu poderia ser no Rio e tal, mas já canalizando algo que pudesse ser dentro do meu controle, dentro da minha parte financeira. Assim, eu posso isso? Tá, em vez do Paraná, eu posso pro Rio? Com aquela consciência, né? Então, é um controle que eu já fiz mais. Teve outra parte, assim, financeira, tirando daquele foco que a gente falou de tal apartamento e tal. Tem um grande amigo também que é maquiador, ele falou, Luiz, tá rolando de talvez eu tenha que atender umas noivas no final de semana. Você concorda de fazer comigo e tal? Eu falei, não, fechou, tamo junto. Então, tipo, o universo trouxe um canalzinho já diferente para, ao mesmo tempo, eu tô tentando organizar melhor as minhas despesas e, ao mesmo tempo, veio aquilo que a gente já comentou aqui de não é que eu quero só o apartamento financiado para me dar uma estabilidade financeira, mas se surgir um freela que eu posso fazer no final de semana junto com outro amigo, uma parceria de um trabalho, beleza, vamos lá. E foi que já veio surgindo, entendeu? Sim.
E como que é para você cobrar Olha, por esses freelas? Como que você tem um preço que é sempre igual? Às vezes, como olha, funciona não essa é parte? fácil. Eu acho que o que impacta muito quando eu falar do meu preço tem a ver, eu acho, com a humildade e do merecimento, né? Então eu me apego muito assim em como está o mercado. Por exemplo, tem vários amigos que fazem freela. Tanto é que tem alguns que já me passou o modelo de como. Então, o que eu fiz que mudou um pouco, que me deu um pouco mais de segurança, não é exatamente quanto eu vou cobrar, mas as regras. Então, por exemplo, antes eu tinha uma insegurança de cobrar o teste. Não, agora eu já faço um contrato, já falo, olha, 30% é para você reservar a data, se o teste não rolou é 50%, então já fiz um contrato que me deu mais uma segurança de me vender. E fora que, você sabe, eu não sou um freela que tem todo final de semana, então não é aquele cara que todo final de semana tem um trabalho. Então, minha rede social profissional, ela tem pouco trabalho. Só que, ao mesmo tempo, eu não me menosprezo por isso. Menosprezo que eu digo assim, vou cobrar... O cara tá cobrando 1.000 a noiva, eu vou cobrar 500, eu não sou ninguém. Não. Para eu sair de casa e fazer esse trabalho, tem que ter um valor. Então, eu coloco muito o transporte. Porque, assim, é um dia de folga. Se eu tô de folga e para eu sair e fazer esse Uhum. trabalho, tem que valer a pena, né? Por isso que quando eu fiz lá consultoria com a Mara lá, e falava da renda extra, tinha que ser algo que você goste para você fazer o teu trabalho valer, né? Então, mas assim, eu me baseio, como você falou, do preço, muito como que está o mercado. Então, eu não vou lá em cima e nem no baixo, eu vou ficar bem no meio, né? E aí joga o preço. Se a pessoa não quiser, Tá. ok. Porque eu tenho tido essa dificuldade, né? Lá atrás, desde a época que a gente na MAC fazia frila de cabelo, então a gente era maquiador, daí eu fazia de cabelo, daí eu já ficava meio assim e tal. Então, quando eu falo do teste, você quer fazer, o teste é tanto. Então, acho que também essa parte de contratos me deixa um pouco mais seguro em falar os preços, né? Eu tive recente um trabalho, eu fiz uma debutante e uma das convidadas era a próxima cliente que eu ia fazer. E aí foi interessante, porque ela foi lá, ela viu a menina, foi lá, a gente conversou, tal. Então aquilo também me deixou seguro, porque assim, era uma cliente que já era uma indicação, né? Você já trabalhou com isso, você sabe. Quando é uma indicação, a gente se sente mais à vontade, né? Sim. E quando pedem desconto, como é para Aí, você? para mim, quando fala desconto, eu já jogo, então, tipo, pacote. Olha, eu queria desconto, tal, tal. Olha, mas se você tiver mais duas madrinhas, eu posso fazer um pacote, isso, isso. Então, eu tento negociar, porque eu acho que a palavra não acredita também assim. O brasileiro, ele adora um desconto, né? Adora um desconto. Só que, assim, é complicado você meio que, quando você está falando do seu serviço, parece que você está se vendendo ali. Tipo, quem dá mais? Tá? Você dá 50%, outro dá 30%. Eu tento negociar. Falo, não, olha, inclusive, né, nessa menina aí, na segunda debutante, ela até falou em empresa, falou, que a minha filha só vai mudar o cabelo 2 vezes, ela não vai mudar 3 e tal. Daí eu falei, olha, se você, a sua irmã quer fazer e tal, se tiver mais uma pessoa, a gente pode fazer um pacote, isso, isso. Então, eu acabei negociando, trazendo uma menina de 10 anos para participar junto do pacote, mas eu não baixei o preço da debutante. Porque você já trabalhou com isso, sabe, Muito né? bem. Noiva, por exemplo. Noiva, a gente pensa no buffet, na flor, lá. Quando você tem um maquiador no cabelo, tipo, vamos baratear, né? Vamos atrás. E assim, não é um trabalho fácil e, obviamente, que quando você pega um profissional da beleza, ele vai até você, né? O salão vai até você. Então, eu procuro
não desmerecer meu trabalho, porque assim, é complicado fazer o serviço. Você sabe disso. É Sim. difícil pra gente. Então, hoje eu pego uma base do que o mercado está cobrando. Tanto é que esse meu amigo aí, quando ele falou de atender make num salão e tal, ele falou, Luiz, para nós é X. O salão vai cobrar, mas eu só vou atender lá se for por isso. Então, esse meu colega que ofereceu esse trabalho é bacana porque ele fala assim, Luiz, você sabe que eu não cobro barato que nem você não. Ele fala, porque ele joga lá em cima. Fala, não, vamos junto, vamos junto. Então, ele, por exemplo, é uma pessoa boa para negociar. Ele tem até uma fragilidade de falar meu preço e tal. Ele já não, ele fala, não, é tanto, 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 tanto. Fala. Eu acho que eu perguntei tudo isso para a gente chegar nesse ponto, né? Nessa dificuldade de se vender, de se expor, esse compromisso com a humildade. Eu acho muito legal isso que você falou do contrato, que eu acho que é um jeito de você estabelecer seus limites e você ser honesto e manter o compromisso com você mesmo, né? Se o outro vai aceitar ou não, a gente não sabe. E aí você vai medindo. A ideia é, conforme você vai reprogramando e desbloqueando, você vai se valorizando mais e aí você vai começar a testar o universo. Então, se você cobra 100, você vai começar a cobrar 120. Se as pessoas começarem a topar, ok. Se você cobrar 120 e não conseguir mais nenhum trabalho, é porque você ainda não está pronto para cobrar o 120. Independente se é o preço do mercado, isso não importa. E ainda mais esse ramo da maquiagem, tem gente que cobra 10, tem gente que cobra 100 mil. Né? Tem de tudo. Então, não é se esse preço está dentro do mercado ou não, mas é quanto você tá, o seu inconsciente está pronto para que o universo te diga sim. E aí você vai dando essas testadas para ver o quanto você consegue ir subindo o seu preço e, né, e tendo a contrapartida, o feedback positivo. Quando a gente pensa nesse seu amigo que tem facilidade de se vender, o que você acha que ele tem que você não tem, assim, no sentido de comportamento, O que você acha que é diferente entre vocês dois? Por que você acha que ele tem essa facilidade de se vender? Então, que ele esse meu amigo, faz? inclusive, ele já citei. Ele foi meu primeiro namorado, somos grandes amigos. Nós temos a mesma idade que eu falei para você, que parece tudo, né? Que E você eu tô um sente pouquinho para para trás. trás. Até que ele é grisalho e eu tô aqui no pretinho, né? E aí eu acho que tem um lance da maturidade e eu acho que tudo muito que a gente tem falado aqui, eu acho que da criação, né? Ele teve um berço, eu tive outro. Então, eu me lembro que ele conta uma história, ele com 15 anos fazia pastel, ele ajudar em casa, depois ele foi costureiro, ele estudou e tal. Então ele é um cara que pensa muito lá na frente. Né? Hoje ele dá aula de gastronomia, mas ele está fazendo CREA para ser corretor, pensando que precisa. Então eu acho que isso torna ele meio que mais confiante, a palavra. Eu me lembro que nós trabalhávamos junto no mercado cosmético, eu era de uma marca, ele era de outra, então eu chegava para fazer uma... E muitas pessoas não gostavam dele, porque ele tinha uma imponência. Então ele chegava na loja, conversar com ele, ele conversava. Quem não vinha, não vinha. E eu, humilde, simpático, todo mundo, nananana. Então as pessoas até comparavam. Então ele tinha essa certa imponência que eu acho que traz isso para ele, ele vai negociar. Meu preço é isso, tal. Então eu acho que isso que eu vejo dele, ele se põe mais e aí mostra mais seguro no trabalho. Se comparar com ele, entendeu? Eu já conheço ele mais pessoalmente, eu sei que tem todo um histórico aí diferente. Bom, a gente morou 5 anos, né? Mais. Então você sabe. Mas em que momentos da sua vida você acha que você pode se impor um pouco mais? No meu trabalho, eu acho que tudo na vida, né, Todd? Eu acho que a nossa vida pessoal,
Você pode se impor com um amigo, você pode se impor com o boy, né? Você pode se impor com o teu chefe, claro, o teu chefe fica mais, né? Aí de novo a gente vem lá no teto da empresa e mais Sei. dando um pouco em ovos. Eu acho que em todo momento a gente pode se impor. Pra mim, não tem assim eu acho que na amizade você se impõe mais, né? E o amigo se fala assim, ah, não tô a fim de falar hoje, tchau. Aí você já está um pouco mais de cuidado, né? A intimidade, né, que a gente tem com a pessoa. Mas é muito legal que você já Eu acho consegue fazer isso com quando você tem amigos, né? um amigo, você tem uma Porque certa liberdade e de você se impor. Que nem eu tenho um grande amigo meu, que ele fala assim, Lu, queria te ver hoje, se tem alguma coisa, se não der, tudo bem. Ele já me liga e fala assim, eu queria passar aí, mas se der, é assim. Aí a gente fala, ah, não tô afim hoje, não sei o quê, vou dormir, uma coisa. Ele, tá bom, outro dia. Mas ele pede, assim, amigo meu aparece na minha é, casa do nada. E toca o interfone do nada. tá. Para mim já é são limites às nossas amizades, assim, que eu faço com eles também. Que nem esse meu amigo Silvano, jamais eu tocaria a campainha na casa dele do nada. Vamos se ver? Tal dia, tal hora. Então eu acho que até o encontro a gente se impõe também, assim, não, hoje não dá. Hoje sim. E tem alguma coisa no trabalho pequena que você acha que você pode fazer para se impor um pouquinho? Não para. Eu estou falando de impor, mas em nenhum momento é para imitar seu amigo ou para ser mais parecido com ele, mas é que você conseguiu identificar uma coisa que ele faz e que é algo que pode significar para você um passo à frente no sentido de se sentir mais seguro, menos frágil, Uhum. menos humilde e tal. E eu acho que vai ser muito mais magnético, né? Você vai conseguir movimentar mais energia se você conseguir se impor um pouquinho no trabalho, que justamente o trabalho essa pedra de cristal, né? Tipo, não, ali eu não encosto. Então, não sei se de repente numa reunião você pode, e se for verdadeiro, né? Discordar Sim. de alguém, falar, não, não concordo por Eu causa tenho, disso. de novo, a gente falando de uma nova diretoria aí, nós temos um projeto novo para vendas, que é uma loja piloto e tal. E aí a gente jogou essa ideia na mesa e passou uns 15 dias eu vi que os setores, o pessoal ficou meio, tipo assim, deixou a ideia no ar. Aí fiz um e-mail para todos e cobrei. Fulano, marketing, já fez isso? TI, já fez isso, isso. Nosso projeto e tal. Aí foi quando essa reunião o diretor falou, Luiz, parece que tinha algumas coisas que você falou no e-mail e tal. E eu falei, olha, eu preciso saber como é que tá o projeto, isso e aquilo. Né? Então eu acabei meio que cobrando exatamente as pessoas que estavam de outros departamentos na reunião, porque eu sou a pessoa mais interessada em vender. Eu preciso vender, só tenho que fazer as horas. Então foi uma cobrança que eu fiz, que eu senti que eu posso ir mais além. Então, por exemplo, eu vou fechar as metas agora do mês de abril. Né? Até 5 de maio a gente fecha. Então, eu vou de novo com mais argumentos, mais análise. Então, eu estou entregando para a nova chefia, olha, está acontecendo isso e isso. Que hoje a gente vai ter uma visita aí, de uma marca, e aí eu virei para a Rô e falei, olha, Rô, a marca quer expor na nossa loja, quer fazer vitrine, isso, e preço. Nós não temos preço. Tá, as lojas concorrentes vendendo mais barato que nós. E aí printei e mandei para ela. Né? Ela falou, nossa, Luiz, muito bacana isso que você mandou. Manda imprimir, coloca na minha mesa. Inclusive, se amanhã você quiser acompanhar a visita comigo tal. E aí foi uma coisa que eu já falei, nossa, tipo, eu me impus falando, espera aí, eu sou gerente das lojas,
Não adianta uma marca vir aqui usar a nossa loja como vitrine maravilhosa, você não tem preço. E ela falou, não, beleza, a pesquisa que você fez, você tá certo, tá coberto de razão, vamos para cima. Então, ali é bacana porque quando abre esse canal para eu me vender mais, que é aquela dificuldade que eu sempre te falei que eu tive, me dá mais um input do tipo, espera aí, vamos lá, vamos para cima. Então, vai ter uma visita hoje nacional, semana que vem uma visita internacional. Então, é hora de eu vender junto com a proprietária, vender mais a nossa empresa e automaticamente eu trabalho junto, né? Uhum. Não, muito legal isso, porque isso te dá provas de que você pode, né, de que se você se impuser um pouco, né, você não só vai se sentir mais seguro, como também a reação das pessoas vai te comprovar, vai te certificar de que você está indo no caminho certo, né, de que você está, de fato, conseguindo se valorizar mais e ter mais autoconfiança. Desculpa, só E quando você fala... Inclusive, Desculpa. quando a gente até falou aqui de um setor comercial que existe dentro da empresa, eles trabalham muito sobre análise, Excel, sistema e tal. E eu tenho uma dificuldade em Excel, eu não uso muito, eu uso muito pouco. E aí, a outra chefia que cobrava que eu tinha que saber o produto que não vendeu, porque não vendeu esse mês, vendeu mês passado, e eu fiquei meio assim perdido, tipo assim, como eu não tenho essa análise? Eu fui atrás, corri atrás desses dados, né? Então, hoje eu percebo que uma dificuldade que eu tenho de trazer essa análise para o Excel é uma coisa que eu tenho trabalhado. Não preciso esperar pelos outros. Eu estou indo lá, eu demoro mais para fazer, mas eu vou atrás daquela análise. Levo para a mesa. Então, por exemplo, a última reunião também, eu mostrei os dados feitos em planilha que eu fiz, né? Então, quando mexe com o teu brilho, você vai atrás. Então, eu me senti um pouco mais seguro também. Eu saí da zona de conforto. Fui atrás de uma coisa que eu não sabia fazer, não gostava de fazer, mas eu vou ter que fazer. Muito legal. Isso também é uma prova de que você não é frágil. Exatamente. Né? De que você vai e faz. Sem, né? Eu ia dizer sem medo de errar, mas acho que isso talvez não exista. A gente pega o medo de errar e vai mesmo assim. Com medo, mas vai. Mas acho que é um... Eu sinto que você está avançando muito nesse bem processo, animado não? e é o que eu falo para todo mundo. Eu acho que desde o primeiro encontro as coisas têm muito fazendo sentido, né? As mesmas palavras. Eu acho que o medo está fazendo muito eu encontrar o Luiz, é o máximo que a gente fala, né? Então, eu acho que isso está me fortalecendo mais, né? E eu acho que é interessante que quando você descobre mais, não sei se a palavra é pontos fracos ou fraqueza, enfim, coisas que passaram na sua vida e você sabe que você pode mudar. Então, eu tô descobrindo melhor que esse Lico, ele já foi, não é frágil, não. Então, acho que isso está me fortalecendo mais. E você pode fazer justamente essa meditação, que não tem uma meditação guiada específica para isso, mas é algo que você pode fazer até acordado ou só ouvindo uma música. Sim. É você encontrar com esse Lico. Olhar para ele, então, conversar com ele. Isso que eu tenho que perguntar. Por exemplo, aquela meditação, quando a gente fala das âncoras e tal, vamos dizer que daqui a um mês eu faça, provavelmente pode surgir coisas novas, ou não? Sim, sim. Provavelmente Por isso sim. que E esse é o legal, é você ir e voltar, porque daí vão vindo novas coisas e a gente vai indo cavando mais profundamente. Ai, perdão. Saúde. Então, eu acho que justamente isso tem a ver com o objetivo do seu projeto. Quando a gente fala do Materialize, que você
Você vai lá, você medita, você faz tal, exercício você mesmo. Dali a um tempo você faz de novo, você faz outro. É você tá se guiando, né? Então é muito bom. Acho que eu realmente estou entendendo bem qual que é o objetivo de todo o teu projeto, assim. Tá fazendo muita Ah, diferença. que bom, tô feliz. Ah, que bom, que bom. E a última pergunta que eu ia te fazer é, quando você fala de se vender, né? Qual que é o seu medo maior, assim, quando você pensa, tá, se vender é uma coisa difícil. Por que que é difícil? O que é, se a gente for um pouco mais fundo nessa história nessa Uhum. dificuldade de se vender? O que te vem à mente, assim? Por que que você acha que é ruim se vender ou que a gente Uhum. não deve se Acho que são vender? duas coisas aí. Uma, desde que você me conhece há anos, você sabe que sempre foi o medo de se achar, né? De estar se vendendo, falar. Por exemplo, eu fui, né? Pela GCI, eu fui para Miami representar o Brasil, ganhei um congresso lá, fui pela MAC para Cancún e tal. Mas é uma coisa que eu não falo muito. E aí, quando eu falo isso, as pessoas falam: nossa, você tem que falar mais, de divulgar, tal, porque para elas aquilo é. Mas eu sempre falei de uma maneira mais natural, não tipo dando carteirada, né? Eu já representei o Brasil e tal, então assim é uma coisa minha. Então acho que tem a ver com a humildade, de não se vender porque está se achando. E a outra é aquilo que até você comentou já, que é uma coisa que te incomoda, que eu percebo que tem pessoas que estão ali se vendendo, mas elas estão se vendendo muito mais do que elas são. E aquilo para mim não é verdadeiro, entendeu? Não é genuíno aquilo do tipo, não, mas você faz tudo isso? Não, cara, você não faz. Você não é tudo isso, né? A gente tem até uma situação na empresa, tem uma gestora que ela pegou um departamento a cuidar e a pessoa que se reporta a ela tinha que descrever o que ela faz, né? Dessa pessoa falou assim, não, porque eu faço cursos, isso, organizo, tal. Daí a gestora falou assim, não, você não faz cursos, organiza. Você apenas faz a agenda de quem vai dar o curso. Você entendeu? Então essa coisa, tipo assim, me incomoda um pouco. Então eu acho que eu, para me vender, tenho que exatamente vender o que eu faço, né? É que nem, obviamente, que nem se eu estiver hoje na visita e ele me falar das lojas, eu vou falar, olha, eu faço realmente a gestão de 6 lojas, onde nós temos 9 vendedores, eu, eu desenvolvo com eles o ticket médio, o PT e tal, lá, tal. Aí eu consigo me vender exatamente o que eu faço. Mas eu não vou falar, porque eu faço a parte de criação de vitrine. Faço. E por que que isso seria tão ruim? Se você falasse alguma coisa que não é exatamente o que você faz, que é um pouco Então, porque vem lá, maquiado, vem lá enfeitado. do código que a gente falou, que para mim é verdade. E o que me incomoda é mentira. Então, se eu estiver inventando isso, sai fora do meu código. Meu código é verdade e eu vou estar mentindo. Então, não faz sentido. Muito legal, muito legal. Mas eu acho que pode ficar aí uma coisa de. Eu acho que é super importante a gente estar alinhado com o nosso código e a gente ser honesto com o nosso código. E também investigar em que momento, de repente, você sentiu que você não poderia vender um pouco mais do que você faz. Porque minha sensação é que aí, no fundo, tem Sim, algum tipo de vergonha. E aí é legal investigar por que tem essa vergonha, o que ela significa, por que você não se permite se vender um pouco mais e sem ir para o lado da mentira. Mas, por exemplo, falar dessas viagens de Cancún e de Miami que você fez e você não fala. sim. Então, isso é verdade, não é mentira. Mas mesmo assim, você não se permite vender esse,
esse Uhum. seu aspecto. Uma, vou te Sim. deixar uma lição de casa. Você tentar em algum momento dessa semana falar o que você faz bem. Em alguma situação, se for de Tá. trabalho, melhor ainda. Tipo, se alguém falar, ah, não sei, a gente precisa vender mais, aí você pode falar, vamos criar uma gincana, eu sou muito Tá. bom em criar gincanas. E aí só fala isso sem ter que dar muita explicação, sem ter que só solta para o universo e aí observa como você se sente, o que acontece. Começa a se desafiar um pouquinho para você sair dessa zona de conforto do Tá, não joia. posso me vender. Uhum. Pode ser? E aí, no material, você chegou até Então, eu onde? fiz até a parte da reprogramação. Tá. Aí, para a próxima, que vai Ah, ser a última semana, infelizmente, mas aí, se sim. tudo der certo, você continua. Aí, aí, se você conseguir chegar até Tá. reforço e ação, acho que o Isso próximo é mesmo. provas, reforço e ação, se não me engano. Aí a gente já começa a ter coisas mais concretas que você pode fazer no seu dia a dia, Uhum. que estão mais alinhadas É, com eu esse confesso Luiz pra você que Máximo. aqui falou com as meninas e já lá na frente, né, eu até vi o reforço e eu vi a meditação do reforço, que na verdade ela reforça as outras meditações que a gente já fez. Ah, Sei, beleza. exatamente. Tá bom? Então tá, joia. Então, Sim, boa sorte nas visitas. Se você conseguir falar na visita, eu sou vou muito gravar bom em um tal vídeo coisa, aí vai aqui. ser. Aí vai ser Ah, incrível. usa Aí mais semana batom que vem você vermelho, me fica conta. ótimo você. É? Nossa, tava com uma cara péssima hoje. Eu tenho Sério. acordado todo dia com Mas o truque alergia. deu certo. Aí. Ficou até aquele fundo, ficou até Aprendi achei direitinho. interessante que o batom que você colocou remeteu a cor de algo que tem atrás de você na mesa. Ah, Ficou oh, arrasou. Foi pensado. Uhum. Só que um não. beijo, amor. Até Um beijo, obrigada. Até.